aqui na palavra do Senhor, no Salmo 62, versículos 1 e 2, diz: A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Que a gente sempre venha nos recordar todos os dias que no caminho do Senhor, o caminho que estamos andando, nós estamos firmados sobre uma rocha que vai prevalecer. Amém? Não estamos firmados sobre algo que vai ser destruído, mas sim sobre uma rocha inabalável, uma torre segura que é o nosso Deus. Amém? Vamos cantar a Ele. Confiamos em Ti, confiamos também na Sua onisciência, na Sua onipresença. Sabemos que o Senhor desde sempre já reina e o Seu reinado é para todo sempre. Mas esse momento que a gente possa declarar através do próximo louvor, reina sobre os meus pensamentos, reina sobre a minha vida, e que isso seja uma verdade realmente, que a gente entregue ao Senhor a todas as áreas da nossa vida e que a gente tenha confiança que Ele está governando sobre tudo. Amém? Sobre toda a terra tu és.
sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem, Senhor, reina sobre as nossas vidas, Senhor, com teu poder, com seu amor e sempre nos resgatando, Senhor. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Começando agora mais um culto de quarta-feira, o estudo do livro devocional de Alice Fitzpatrick, Dúvida, como cultivar confiança nas promessas de Deus. E hoje nós veremos o capítulo 28, Espere no Senhor. A palavra espere no dicionário online significa aguardar, acreditar, ter fé em, confiar, ter esperança. Essa talvez deveria ser, pelo menos, a característica de todo cristão dependente de Deus. Porém, nós nos tornamos imediatistas. Queremos resolver ao nosso tempo, na nossa hora. E quando as coisas não acontecem, nós ficamos aí reclamando. Para tratar desse tema, eu queria usar o modelo da pessoa de Davi. Ele escreveu o Salmo 27 e ele não escondeu o que ele estava passando nesse salmo. Ele demonstra os problemas que enfrentava, como adversidade, perseguição, abandono. Todavia, a sua confiança estava no Senhor. Ele cria no livramento do Senhor. Por isso, no verso 14, ele escreve assim: espere pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espere, pois, pelo Senhor. Queridos, a ideia aqui é que, muito embora as pressões e as circunstâncias sobrevenham sobre nós, nós precisamos depender de Deus esperando. Mesmo o fato de Davi trazer no seu status a figura, espiritual, com características de ser um homem segundo o coração de Deus, como está lá escrito lá em 1 Samuel 13,14, isso não tem nada a ver com o aspecto moral de Davi. Nós sabemos que, pela Bíblia, Davi foi um homem pecador como nós. Mas ele tinha um zelo, ele tinha um cuidado especial pela glória de Deus. Queridos, independente do status de Davi, ele sofre pressões. E no capítulo 27, ele descreve essas situações que caíam sobre ele. Lá no verso 2, ele diz que malfeitores e inimigos tentavam destruí-lo. No verso 3, ele vai dizer que ele sentia as pressões de uma guerra. No verso 5, ele sabia que enfrentava adversidades e dificuldades. Talvez esses sejam problemas para nos intimidar, não é verdade? Nos acovardar. Mas Davi sabia que a resposta, a providência para todos os seus problemas, elas estavam em Deus. No verso 1 desse salmo, Davi aponta que o seu fundamento, a sua base e refúgio estavam no Senhor. Ele escreve então que se o Senhor é a sua luz e salvação, se o Senhor é o seu forte refúgio, por que então ele teria medo? Olhando então, irmãos, para o verso 2 e 3, na sua totalidade, na sua completude, Davi sabia que mesmo quando seus inimigos se levantassem contra ele, os seus malfeitores tropeçariam, lá no verso 2 está dizendo assim, ainda que exército se acampasse
contra ele. Sua confiança estava no Senhor, versos 3. Ainda que as dificuldades sobreviessem sobre ele, o Senhor seria a sua segurança. Davi nos ensina aqui, queridos, que neste salmo, que independente das circunstâncias, das situações, tudo aquilo que tentava assolá-lo, o Senhor não o abandonaria. Ele iria agir poderosamente. E isso acontece conosco, ainda que nós não consigamos ver. Então, Davi nos orienta a esperar no Senhor. Talvez essa seja a nossa história. Quem sabe estamos aí vivendo problemas que muitas vezes nos sufocam. Problemas de saúde, financeiro, falta de trabalho, e tantos outros que acontecem no nosso dia a dia. E nós ficamos desesperados a ponto de desacreditar na esperança futura. Muitas vezes nós fugimos, afastamos de Deus e aí passamos a resmungar, questionar a bondade de Deus. Irmãos, o que Davi nos ensina é que se você crer realmente em Deus, então descanse nele. Confia no Senhor e espere esse Deus, porque ele tem o melhor para nós. Uma outra coisa que nós percebemos aqui nesse salmo, no Salmo 27, é que Davi tinha algo que ele não queria perder. O medo de Davi, queridos, não era as tribulações que pressionavam, que assolavam a sua vida, não. O medo de Davi era ficar longe da presença de Deus. Davi, então, pede, lá no verso 7 do Salmo 27, que o Senhor ouça o seu clamor, que ele não abandone, que nem o rejeite, versos 9. Agora, uma coisa interessante. Davi sabia que Deus não ia fazer isso, abandoná-lo. Mas a ideia aqui é que uma vez sozinho, não temos o poder para fazer nada. O salmista sabia que longe da presença de Deus ele é inútil. Assim como nós, irmãos, longe da presença de Deus, nós somos inúteis. Mas Davi sabia que o Senhor não nos desampara. Por isso ele descansa na sua proteção. Por isso, irmãos, que a sua comparação está na maior afinidade que pode acontecer na vida de um ser. O calor do amor do pai e da mãe. Versos 10, ele diz assim: ainda que pai e mãe o abandone, o Senhor o acolherá. Maravilhoso isso, né? Nós vivemos, irmãos, num mundo onde as atrocidades acontecem. O UOL Notícias publicou no dia 11 de novembro de 2022 que um bebê recém-nascido, ainda com cordão umbilical, foi encontrado por uma dupla de policiais dentro de uma sacola abandonada. Sabe aonde? No bairro Ajuda de Cima, em Macaé. Irmãos, uma coisa é certa. Ainda que este mundo possa nos trazer desânimo, ainda que nós não conseguimos acreditar no caráter do homem, ainda que por vezes sejamos desprezados ou discriminados pela nossa fé, nós somos cuidados por um Deus de caráter inabalável. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, que Ele ia cuidar de nós, ainda que achemos que Ele se esqueceu de nós. Deus está olhando com amor incondicional, Ele protege os seus filhos. O que nós podemos aprender com essa devocional, com esse salmo de Davi? Primeiro, ainda que as situações sejam de desfavorecimento, que as lutas e as tribulações que aconteçam, creia que o Senhor luta com você, o Senhor luta conosco. Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, na sua segunda carta, capítulo 4, verso 17, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Por certo, irmãos, que a nossa jornada nesse mundo, nós vamos enfrentar problemas e circunstâncias adversas, isso é fato. Mas nada pode ser comparado com a glória que foi reservada para nós. Amém? Outra coisa que aprendemos, o Salmo nos ensina
que em meio às tribulações nós não estamos sozinhos, ainda que não conseguimos enxergar o futuro. Deus está conosco. Então espere o tempo de Deus. Não se desespere, porque Deus não nos desampara. Jesus prometeu que enquanto estivermos nessa terra, Ele irá trocar o nosso fardo penoso e pesado por o dele que é leve. E por último, nós precisamos crer na bondade de Deus. Ele reserva algo especial para os seus filhos, irmãos. Ainda que não possamos ver com os nossos olhos, esses olhos carnais que nós temos, Deus tem o melhor guardado para nós. Então use das lentes espirituais. Creia, confie, espere no Senhor. Entenda que nesse tempo de espera, o Senhor está moldando o nosso caráter, nos ensinando a depender dEle. Enquanto isso, Ele renova as nossas forças. As suas misericórdias são derramadas sobre nós. E o seu refrigério é renovado a cada novo dia. Você crê nisso? Então, espere no Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.